Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério Brasilândia. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Daniel. Estou à frente, responsável por esta obra que Deus nos confiou. Mas como tenho dito, ninguém faz nada sozinho, né, irmãos? A igreja é um corpo, a igreja precisa ser edificada. E isso não é uma função de uma única pessoa, isso é uma função do Espírito Santo fluindo através dos irmãos, através da igreja. Amém? Então, se você é um obreiro, ou se você está na presença do Senhor e tem esse desejo de servir a Deus, fique tranquilo, no tempo certo Deus vai te usar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos aqui há 3 anos, encerrando o ano de 2019 e crendo que Deus ele tem grandes bênçãos preparadas para esse novo ano que está para se iniciar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós não somos uma igreja persuasiva que fica exigindo dos membros uma presença obrigatória nas atividades e que tem atividades. Não, irmãos, nós acreditamos que a obra de Deus ela é feita pela inspiração de Deus. Nós acreditamos que quando o Espírito Santo ele nos move a algo, isso significa que esse algo ele precisa ser realizado. E isso não vai ser pela força do nosso próprio braço, mas pelo poder e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esses são os princípios que norteiam a nossa fé. São princípios de simplicidade no Evangelho, são princípios de fé em Jesus Cristo, tão somente em Jesus, tão somente na sua palavra, porque nós não cremos que a bênção está focada em um homem, em uma pessoa. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta. Todos nós somos instrumentos da parte de Deus, todos nós somos obreiros da casa de Deus. Nós acreditamos na vocação, por isso somos uma igreja de discipulado, por isso somos uma igreja que acredita nas pessoas, por isso somos uma igreja que espera em Deus que tudo se resolva, tudo se concretize. Amém, irmãos? Nós não estamos brincando de ser igreja, nós não escolhemos este lugar aleatoriamente depois de um estudo, porque temos igrejas na nossa direita, temos igreja na nossa esquerda, temos igreja atrás, mas nós cremos que Deus nos plantou neste lugar. Nós cremos que Deus fincou uma estaca neste lugar e que nós estamos aqui dizendo: sim, Pai, sim, Senhor, nós estamos prontos para te servir. Amém? Independente se tem muitos membros, independente se tem poucos membros, independente se tem muitas pessoas nos cultos, independente se Deus está operando milagres, independente se as pessoas estão sendo curadas, nós continuamos crendo e continuamos pregando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos hoje encerrando uma série de mensagens, uma trilogia de mensagens, de uma série que nós intitulamos Os Arautos do Reino. Amém? Glória a Deus. Os Arautos do Reino, porque nós entendemos que devemos ser arautos do Reino, devemos ser mensageiros do Senhor, devemos nos posicionar como aqueles que têm uma palavra, aqueles que levam uma mensagem querigma de Deus, aquele que proclama paz e aquele que declara guerra. Então nós cremos que somos arautos do Senhor. Então por isso, se você está me assistindo nesse vídeo e você tem um livro, esboços de pregação em suas mãos, e você está vendo essa terceira mensagem dos arautos do rei, isso significa que nós nos preocupamos em que você seja um pregador da palavra, que você seja esse arauto, porque esse livro de esboços de pregações não tem somente esboços para você ler e colocar na gaveta ou na sua biblioteca. Esse é um livro que você tem que ter no porta-luvas do seu carro, que você tem que ter na sua mochila, porque aonde você for, você vai encontrar neste livro a inspiração para ser um arauto do reino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós temos nos esforçado nessas 3 primeiras mensagens para dar conversar aqui acerca de alguns pontos importantes na preparação de uma palavra, na preparação de um sermão. Para uma pessoa, desde um irmão que já
já tem experiência em pregar, até aqueles que são mais simples, que ainda não tiveram muito contato com a palavra do Senhor, que ainda não tiveram muita experiência de púlpito, de pregar a palavra, mas tem o desejo de ministrar, tem o desejo de abrir a boca e crer que Deus vai usá-lo da melhor maneira, como uma ferramenta de Deus, amém? Glória a Deus. Então abra comigo a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 119, e nós vamos ler o versículo 105. Salmo 119, 105. Então, enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por podermos estar na Tua presença, por podermos, Senhor, nos reunir nesta casa de oração, Pai amado, em um culto simples, em que pudemos adorar a Deus, em que pudemos fazer, entoar louvores ao Senhor, fazer as nossas petições, as nossas orações, e de sobremaneira, Senhor, compartilhar a Tua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, Pai, porque nós queremos ser esses arautos, nós queremos ser esses mensageiros. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai amado, que a Tua unção venha sobre nós, que possamos experimentar nesse dia que se chama hoje uma unção maravilhosa, uma unção específica para poder ministrar essa palavra. Dá-nos sabedoria de Deus, dá-nos sabedoria do alto. Pai querido, eu quero me esvaziar de toda a minha sabedoria humana, me esvaziar de toda a minha teologia, de todo o contexto humano, Senhor, de sabedoria, para ficar com o Teu Espírito Santo que ministra os nossos corações. Espírito Santo, toma o Teu lugar. Tu és o rei da igreja, Tu és o mestre nesta noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toca em nossos corações, fala com a sua igreja. A igreja é sua, eu me escondo atrás da cruz, eu me diminuo na condição de apenas um mensageiro, em nome de Jesus Cristo. E que todo inimigo do Evangelho, que toda oposição maligna das trevas, em nome de Jesus, que caia por terra, que bata em retirada, e que a Tua palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, Salmo 119, versículo 105, diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Eu vou ler mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém, irmãos? Que versículo maravilhoso, lindo, né? Poético. Nós estamos falando de um salmo de Davi. Salmo 119 é um salmo que exalta e glorifica a palavra do Senhor em todo o tempo. É nesse salmo que nós encontramos Davi dizendo que a sua palavra é doce como mel, é mais doce como mel. Como amo a Tua palavra, ó Senhor. Aqui esse Salmo 119, ele é muito extenso, ele tem muitos versículos, mas irmãos, vale a pena nós meditarmos nesta palavra, amém? Então fica aí para você essa dica. Leia o Salmo 119, leia ele inteiro desde o comecinho, que você vai ser muito abençoado, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse Salmo 119, versículo 105, ele leva o tema dessa mensagem, amém? O tema dessa mensagem é a lâmpada para os nossos pés. O que é uma lâmpada, irmãos? Quando nós pensamos numa lâmpada, é muito óbvio que nós estamos falando de luz, nós estamos falando de uma iluminação. E quando aqui o salmista, ele associa essa iluminação aos pés, ou seja, ao caminho que ele estaria seguindo. Então isso significa que ele está nos ensinando que a palavra é o nosso guia. O nosso guia não pode ser um profeta, o nosso guia não pode ser o nosso pastor, o nosso guia não pode ser os costumes religiosos. O nosso guia deve ser a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai iluminar as nossas escolhas, que vai iluminar
iluminar, que irá iluminar as nossas decisões. Aonde nós andaremos? Qual será o nosso próximo passo? Qual será a nossa próxima decisão? Isso é, irmãos, importantíssimo. Isso é algo tremendo que Deus preparou para nós. Ou seja, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo, irmãos. Então, se você tem algo, uma decisão difícil a tomar, vai para a palavra. Se você está apaixonado e deseja se casar, vai para a palavra. Se você está esperando para tomar uma decisão de emprego, uma decisão que vai mudar a história da sua família, vá para a palavra. Ah, pastor, mas como que a palavra vai falar comigo? Porque Deus é a palavra. Jesus é a palavra. Ele é chamado de Logos de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo, irmãos? Jesus. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Irmãos, eu já tive algumas experiências muito tremendas com a palavra. Uma que eu gosto de contar é quando eu estava num ambiente de trabalho de extrema perturbação, estava ali com uma crise profissional muito grande, e aí eu passei assim em frente a um menino, assim, um jovem aprendiz, e ele falou: eu vou sair deste lugar, eu não aguento mais este lugar. Aí eu olhei e falei: vamos orar, né? Mas a minha oração era: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A minha oração era: Senhor, eu sou o teu servo, e como eu posso estar nesse ambiente de trevas? Essa era a minha oração. E naquele dia, no mesmo instante, veio um desejo no meu coração: pega a Bíblia, pega a palavra. Eu tinha uma Bíbliazinha pequenininha, eu pus a Bíblia no bolso, fui no banheiro, né, para ter privacidade com Deus. Irmãos, quando eu abri a Bíblia assim, não aleatoriamente, não fui eu que procurei: Deus, fala comigo e vou abrir a Bíblia. Não é isso. Mas eu estava ali já no direcionamento de Deus. Deus já tinha falado: pega a Bíblia. E quando eu abri assim a palavra do Senhor, eu li Hebreus 10, 36, 35 e 36, que diz assim: porque necessitais de um pouco de paciência, porque aquele que há de vir cedo virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que Deus estava me falando? Eu estava perguntando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus estava falando: tenha mais um pouco de paciência. Tenha mais um pouco de paciência, porque tudo aquilo que precisa acontecer vai acontecer. Você só precisa continuar crendo, você só precisa ter fé, porque o justo viverá da fé. Coisa linda, né, irmãos? Deus fala pela sua palavra. Deus fala pela sua palavra. Certa vez um profeta falou que Deus estaria ressuscitando algo em mim. E esse algo não ressuscitou. Mas no momento exato, Deus me deu uma palavra lá em Coríntios, que diz assim: porque se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo em vão é a nossa fé. É o que está escrito lá na palavra. Mas aí o apóstolo Paulo diz: mas Cristo ressuscitou, logo não é em vão a vossa fé. Era Deus falando comigo. Está questionando que não ressuscitou? Deus está falando: a sua fé não foi em vão, meu irmão. Deus falando através da sua palavra. Não precisou vir um profeta, não precisou vir alguém, que às vezes
Porque se for uma palavra ruim, esse homem não está na carne, o profeta está na carne, né? Se o profeta fala, eis que te digo, assim diz o Senhor, vai se consertar, o profeta está na carne. Eu creio em profecia, irmãos, mas eu não dependo da profecia, porque a luz para iluminar o meu caminho, a lâmpada para os meus pés, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, nessa série de mensagens nós estamos falando sobre preparar a palavra de Deus, preparar um sermão, preparar um esboço. E quando nós estamos ali prontos para esta incumbência, nós temos que ter um texto bíblico, né, irmãos? Nós precisamos de um texto bíblico e escolher o texto bíblico, ele vai trazer a iluminação para todo o seu sermão, tudo aquilo que você vai estar ministrando naquela palavra. Porque senão, irmãos, se a palavra, se a Bíblia, ela não é a minha base daquilo que eu quero ensinar para os irmãos, porque, irmão, eu não fui contratado pela igreja Rede de Acolher para ser um pregador. Amém, irmãos? Eu não fui contratado. Eu não ganho nada em estar aqui para ensinar a palavra do Senhor. Talvez se eu estivesse sendo um professor de um curso de teologia numa faculdade, talvez ali eu estaria sendo contratado, ganharia ali um valor, um salário para fazer o que faço. Mas, irmãos, nós como servos do Senhor, como conhecedores de um chamado que Deus nos chamou para uma missão. Irmãos, nem todos são chamados para pregar a palavra. Alguns são chamados para outras coisas. Amém, irmãos? Nós vemos tantos médicos que recebem uma formação secular, médico, mas através da medicina ele pode levar a palavra de Deus para pessoas carentes, para pessoas que estão lá nos interiores da vida, nos lugares que não tem saúde, que não tem medicina, e esses médicos vão lá como missionários do Senhor, para oferecer algo para pessoas, não somente uma religião. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como pregadores e como ministros, como arautos do Rei Jesus, nós precisamos ter como base a palavra de Deus. Irmãos, o maior temor de um pregador é não saber o que pregar. Amém, irmãos? O maior temor de um pregador iniciante é o desespero de não saber o que pregar, né? A Daiane vai pregar domingo, eu não sei o que ela está preparando, mas eu creio que a maior dificuldade é isso. O que eu vou fazer? O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Porque, irmãos, existe uma infinidade de ideias, de possibilidades. Eu vou falar sobre Jesus, não, vou falar sobre Moisés, não, vou falar sobre o amor, não, vou falar sobre o pecado. Existe uma enxurrada de possibilidades que acaba trazendo confusão e dúvida na cabeça de qualquer pregador. E aí, o pregador iniciante começa a ficar desesperado, começa a entrar em desespero, e aí ele começa a esperar que venha algo sobrenatural, que venha uma voz de Deus e fale aquilo que ele tem que pregar. Irmãos, na maioria das vezes não é assim. Deus faz isso, já fez comigo, como eu já comentei aqui, mas na maioria das vezes Ele não faz. E quando nós temos a Bíblia na nossa frente, a primeira coisa que nós precisamos eliminar dos nossos corações é o medo. Eu não tenho que ter medo, porque eu sou um mensageiro de um rei que tem uma palavra, que tem uma mensagem para me entregar, para que eu seja esse mensageiro, para que eu seja esse garçom, que eu venha com a bandeja para entregar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já pôs. É Deus que fala, a igreja de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia de Deus, e Deus fala através da pregação. Glória a Deus. Deus fala
A pregação, ela é luz, como nós estamos lendo aqui no texto de Salmo. Ela é luz, ela ilumina. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra é espírito e vida. Então não é apenas literatura, ela tem espírito e vida. Amém, irmãos? Então, irmãos, a escolha de um texto base vai trazer o que? A direção. Vai trazer a direção. Talvez aquele texto base não seja a palavra em si que você irá ministrar, mas aquilo vai te trazer a direção. Então, por isso que é importante para nós que pregamos a palavra estar constantemente perto da palavra de Deus. Então você tem que estar constantemente lendo, pregando, ali lendo a palavra, ouvindo mensagens, porque às vezes você vai ser um versículo no WhatsApp que alguém vai te mandar, que vai te abrir um leque, vai te abrir uma possibilidade, que aquilo vai começar a construir dentro do teu coração aquilo que Deus já quer falar com a igreja. E às vezes a gente só quer ler a Bíblia quando o pastor fala: você que vai pregar domingo. Aí a gente fica desesperado. Quantas vezes já Deus me deu um versículo e eu fiquei ali com aquele versículo no coração, aquela palavra, sabe, ali meditando mesmo, sem compromisso, eu não ia pregar, eu não ia nada, mas estava com aquele texto que estava falando, estava, sabe, ruminando, né? Estava ali digerindo aquela palavra, meditando constantemente. Não teve segunda chance. Logo em seguida já Deus abriu uma oportunidade, era aquela palavra que eu só posso pregar ela, né? Amém, irmãos? O texto bíblico é a passagem principal que serve de base para todo o sermão, e é literalmente a lâmpada para os nossos pés. Nós vamos caminhar na pregação quando nós partimos de uma palavra de Deus, de um texto bíblico. Então, irmãos, hoje eu quero aqui compartilhar alguns conselhos, nós estamos aqui para conversar hoje, irmãos. É uma mensagem didática. Essas 3 primeiras mensagens do livro são mensagens didáticas, para que você tenha aqui uma inspiração, um subsídio, uma ferramenta para que você possa alcançar o seu objetivo, que é pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, alguns pontos aqui que eu quero compartilhar, alguns conselhos, vamos dizer assim. O primeiro é um princípio fundamental que eu e você temos que ter no coração, que nunca nós devemos tomar o texto por pretexto, né? Já tenho falado isso algumas vezes. Alguns pregadores usam o texto bíblico para impor as suas ideias e doutrinas, e nós não podemos desprezar o contexto de uma passagem, até mesmo no momento da sua escolha. Então, se você escolher um versículo, você tem que ler antes e ler depois, e se possível ler o capítulo inteiro, e se possível ler um capítulo antes e um capítulo depois, ainda que a sua mensagem seja temática e aquele versículo é a chave, como eu estou dizendo aqui acerca desse salmo. Mas antes de falar sobre o Salmo 119, o versículo 105, eu dei um panorama sobre o que é o Salmo 119, o que tem ali. Eu preciso saber, irmãos. Eu não posso desprezar o contexto, porque muitos irmãos pregadores, eles caem na tentação de mandar um recado através do púlpito. Isso é uma coisa terrível que um pregador pode fazer. Eu sei que o irmão ali está com uma preguiça, né? Uma preguiça terrível. Aí eu vou pegar um texto lá de Provérbios e vou ler: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando um recado direto, específico para aquele cidadão ali. Nunca ajuda no culto, né? Aí tem aquele irmão que gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando, que posta lá no Facebook, aleluia,
Aí o pastor vai pegar lá em Efésios: não se embriagueis de vinho, onde causa contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas o irmão acabou de postar lá no Facebook a latinha de escola na mão. Amém, irmãos? Amém. Eu não posso, como pregador da palavra, ceder a essa tentação, ainda que eu saiba de coisas que estão acontecendo na igreja, nos bastidores da igreja. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele trata com as pessoas de maneira tão simples, que no meio de uma pregação que não tem nada a ver com aquele assunto, Deus vai usar uma palavra para falar com aquele irmão, e aquele irmão vai falar: puxa, eu preciso melhorar. Eu não preciso, como pregador, ser aqui o advogado. Eu só tenho que pregar. Irmãos, se um dia você sentado nesse banco dessa igreja, você tenha pensado no seu coração, falar: o pastor está falando isso porque ele sabe o que está acontecendo. Irmão, peça perdão a Deus, porque eu não sei. Se algum dia eu preguei uma palavra aqui e bati na igreja e trouxe uma palavra dura para a igreja, irmão, é porque é Deus que está falando, irmãos. É Deus que está trazendo esse direcionamento. Não é por causa de A, é por causa de B. Amém, irmãos? Esse é o princípio fundamental: pregar a palavra, não desprezar o seu contexto. Irmãos, existe uma variedade na escolha. A escolha do texto, ela deve ser bem distribuída em todos os livros da Bíblia, pois a multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta na variedade em que Ele trata com todos os assuntos que nós precisamos. Tinha um irmão que ele só pregava da mulher cananeia. Era impressionante. Toda vez que o irmão tinha uma oportunidade, ele pregava a mulher cananeia ou a mulher do fluxo de sangue. Ele tinha um negócio ali com aquele texto bíblico. Ele não conseguia sair daquilo. Ele pregava sempre de uma maneira diferente. Ele falava: irmãos, eu sei que vocês já conhecem o texto, mas Deus está falando aqui através do texto. Irmãos, nós precisamos ter uma variedade. A Bíblia está aí. São 66 livros para nós explorarmos as riquezas dos tesouros da palavra de Deus. Acho que ele estudou, né? Não, irmãos, é ceder a tentação, porque é mais fácil às vezes, né? Então nós devemos explorar, ter uma variedade. Isso não acontece muito com aqueles pregadores esporádicos, que pregam só de vez em quando. Mas aqueles pregadores que começam, por exemplo, você vai começar um trabalho na sua casa, um trabalho de discipulado, você vai começar a ministrar. Não vai acontecer isso com ninguém da igreja, porque nós temos o nosso discipulado. Você tem um livro, aí você vai buscar inspiração para pregar a palavra. Mas se você está começando um trabalho na sua casa, irmão, mesmo que você não é um pregador contínuo na igreja, busque uma variedade, escolha textos. Não, eu já preguei sobre Jesus na semana passada, agora eu vou pregar sobre a ressurreição de Jesus. Aleluia. Porque eu não dei um bom exemplo, eu não ia falar que você não deve pregar sobre Jesus, amém, irmão? Se você tiver que pregar 1000 vezes sobre Jesus, pregue 1000 vezes sobre Jesus. Mas não fica 1000 vezes pregando sobre Davi, amém, irmãos? Nem sobre Moisés, nem sobre Elias. Prega a palavra. Irmãos, o ambiente é fundamental para preparar um sermão. O estudo, nós precisamos procurar um ambiente de quietude, um ambiente de silêncio. Sabe, não adianta você querer preparar uma mensagem dentro do ônibus. Você pode até conseguir, não estou dizendo que você não vai conseguir, mas você tem que procurar um tempo de devoção a Deus ali no seu quarto, ali com a porta fechada, no silêncio. Por quê? Porque ali você vai meditar, um ambiente confortável. Põe ali um louvor baixinho, né? Começa a ler a Bíblia, faz uma oração. Deus, me dá um texto, mostra para mim o caminho. O texto, a tua palavra é luz para os meus pés. Me dá o caminho, ilumina o meu caminho para eu preparar essa mensagem. E ali no ambiente quieto, folheie a Bíblia, leia alguma coisa aqui, outra coisa acolá, e quando você menos esperar, você vai parar o seu olho no texto e vai falar: meu, esse negócio é de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Glória a Deus. Então esse ambiente é fundamental. Não tenha pressa, né? Tenha tempo e paciência para meditar, porque às vezes, irmãos, você vai ter um versículo ali e você vai falar esse, e aí, irmãos, conforme você for, né, procurando, meditando, você vai ver que às vezes é outra coisa, é outro texto. Então não tenha pressa, né? Tenha tudo um espírito de oração, né? Coloque ali diante de Deus, fala: Senhor, isso é a palavra que você quer, medita, pesquise, busque uma pregação sobre aquele texto, vai lá no YouTube. Hoje em dia nós temos uma facilidade tremenda, irmãos. Por exemplo, se eu fosse pregar sobre o Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés, se eu colocar lá no YouTube, lâmpada para os meus pés, eu vou achar um monte de pregação, inclusive essa que eu estou gravando aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus, a igreja não começou hoje, irmãos. Se você quer pregar uma palavra, tenha certeza, já outro pregador já pregou. Amém, irmãos? Aí ouça o que aquele irmão tem a dizer, medite no que ele está dizendo. Não existe plágio, não, irmãos. A palavra do Senhor não está presa. Eu não tenho direitos autorais sobre a Bíblia. Então, se eu estou pregando algo que é muito parecido com algo que eu ouvi, irmão, eu estou sendo um mensageiro, eu estou sendo um canal. Eu estou trazendo aquilo que Deus já me deu através de outro mensageiro e estou transmitindo. A palavra não está presa. Eu não sou dono, eu não tenho direitos autorais sobre isso. Amém, irmãos? Um ponto interessante é que a profundidade do texto, ela é determinada pela disposição que nós temos de aprofundá-lo. Então, se você vai pregar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a profundidade desse texto é determinado pela sua disposição de aprofundá-lo. Se você simplesmente falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e glória a Deus, eu vou pregar isso, tudo bem, vai ser uma coisa. Agora, se você parar para aprofundar aquilo e começar a buscar, e começar a ler, e começar a pesquisar. Por exemplo, nós temos uma Bíblia, uma versão que é a Bíblia judaica. A Bíblia judaica, ela é o mesmo 66 livros que nós temos, só que a tradução dessa Bíblia, ela é um pouco diferente. Ela é uma tradução com um viés mais judaico. Então, quando aqui nós encontramos a palavra Jesus, lá nessa Bíblia é Yeshua, amém? Porque é a palavra em aramaico. Então, Yeshua, né, é o Messias, né, ou o Messias. Às vezes, quando fala de Cristo, lá ele fala o Messias, né? Em português é a Bíblia. E se você for lá no Salmo 23, dessa Bíblia judaica, você vai encontrar a seguinte frase. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Olha a diferença de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, do que o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Porque se o Senhor me abandonar, Deus, não vai me faltar, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Agora, se eu falo: Deus, nada, eu não preciso de mais nada, nada vai me faltar. Nada vai me faltar, por quê? Porque Deus é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor. Por isso que às vezes eu gosto de aprofundar alguma coisa no grego, alguma coisa no hebraico, porque aquilo vai nos dar mais profundidade na nossa reflexão daquilo que Deus está falando conosco. Amém? A pesquisa etimológica hoje em dia é muito simples, né? O texto bíblico não foi escrito em português, amém, irmãos? Ele foi escrito em hebraico, aramaico e também em grego. E hoje, se você pesquisar na internet, se você não souber nenhum site que você encontre essas ferramentas, acesse aí o Querix, amém, irmão? Nós temos uma biblioteca virtual com mais de 500 títulos
disponíveis para download não têm direitos autorais, irmãos. São e-books públicos que estão na rede, estão aí na internet. Não fui eu que escaneei um livro, né, e falei, vou colocar lá. Não, que está aí. O que nós fizemos foi só juntar tudo para facilitar a vida do pregador. Vai lá, baixa o Léxico Strong, baixa o dicionário Vini. Você não precisa hoje pagar R$100 num léxico, pagar R$200 num dicionário bíblico. Você vai lá no seu celular, você baixa o PDF, você tem a informação na palma da sua mão. Explore, busque inspiração, como por exemplo a mensagem que nós temos, que é quando alcançamos a essência da comunhão, não é? Essa mensagem é muito fantástica assim da parte de Deus, porque eu por mim não tenho nada. Porque como que eu fiz aquela mensagem? Eu me inspirei na palavra koinonia. A palavra comunhão no hebraico, no grego é a palavra koinonia. E aí no Léxico Strong eu tenho a tradução dessa palavra koinonia. E ali ele me dá 3 tipos de significados. Nós temos ali a comunhão, a koinonia na área material, que fala sobre finanças, que fala sobre ajudar o próximo com bens materiais. Nós temos ali a koinonia na área religiosa, que é quando nós falamos dos dons do Espírito, que é a comunhão. E no final na área espiritual, que é quando nós falamos da comunhão da ceia. Então a reflexão em uma palavra grega que é traduzido por comunhão trouxe uma riqueza muito grande para a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o contexto geral também é importante, porque a palavra ela está escrita em uma cultura. A cultura judaica é diferente da cultura brasileira, né? Por exemplo, quando nós falamos da ceia do Senhor, o judeu ele tem o hábito de ceiar. Isso é parte da cultura. Então, quando Jesus estabeleceu a ceia, ele trouxe uma nova perspectiva para aquele ato que já era cultural. Nós não temos o costume de partir o pão, de ceiar, de celebrar uma ceia. Amém, irmãos? E hoje em dia, na nossa cultura aqui ocidental, é mais fácil, né? Você está na hora da refeição, tem um sentado no sofá, o outro no quarto, porque não está vendo o programa que o outro quer ver, o outro está na cozinha, né? Que não. Oi? Um almoça primeiro, o outro almoça depois. Estou com fome não. E para o judeu não. Era a hora da refeição, era um momento de comunhão. Era o momento do partir do pão. Era o momento de dar graças a Deus. Então, existem contextos, né? Existem culturas que nós precisamos considerar. É claro que isso vai requerer mais esforço, mais pesquisa. Mas hoje em dia nós temos aí a possibilidade, amém? Irmãos, nós precisamos ter cautela com alguns textos. Ter cautela sim. Não, pastor, mas não é a Bíblia, eu tenho que pregar tudo, né? Amém, irmãos? Se você tiver bala na agulha, né? Tudo bem, mas nós precisamos ter cautela sim com alguns textos. Como por exemplo, textos muito longos. Nós estamos falando aqui do Salmo 119. Você sabe quantos versículos tem no Salmo 119? 176 versículos. Você já pensou se o pregador chegar e falar, irmãos, essa noite nós vamos meditar no Salmo 119. Vamos para a leitura do texto áureo. Ele vai ficar uns 20 minutos lendo o Salmo 119, porque são 176 versículos. Então nós temos que tomar cuidado com textos muito longos. Textos que narram uma história, né? Uma história ali de uma guerra, Você não pode simplesmente começar a ler, porque senão a igreja vai dormir enquanto você está lendo. E sem contar que a leitura ela precisa ser muito bem feita. E eu preciso, como pregador, ter uma boa leitura. Eu preciso levar em consideração as vírgulas, eu preciso aprender os pontos, as pausas, as respirações.
Porque se eu não tiver uma boa leitura e não evitar textos muito longos, então os irmãos vão dormir logo nos primeiros 5 minutos da mensagem. Ai, pastor, mas é a palavra de Deus. Amém, irmãos, é a palavra de Deus, mas nós somos humanos. E a igreja, ela sim é o corpo místico de Deus, nós somos o corpo de Cristo, porém nós somos uma instituição humana. Você muitas vezes vem cansado do teu serviço, acorda às 5 horas da manhã e chega aqui e fica na igreja até 9, 10 horas. Alguns pastores ainda menos respeitosos vão até 11, 10, 11. É inevitável que você não está ali cansado, você não vai dar uma cochilada no momento da palavra. Então, irmãos, evitar textos longos. Precisamos evitar textos que causam polêmicas. Por exemplo, pus aqui um exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, que diz assim, olha o texto, olha o que diz o texto: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Eu devo evitar um texto como esse, se eu não tenho convicção daquilo que precisa ser dito, se eu não entendo o contexto daquilo que precisa ser dito. Irmãos, eu já ouvi coisas terríveis, para dizer na melhor das palavras, coisas terríveis. Como por exemplo, tem um texto que diz que o varão, ele não deve se abrasar com a sua noiva, para que não peque. Amém? E aí o apóstolo Paulo diz que case, não fique se abrasando. O pregador, bem intencionado, talvez um pouco míope, ou com um pouco de dificuldade para entender o português, ele leu a palavra abrasar em abraçar. E aí ele disse, irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos abraçar. Estabeleceu uma doutrina na igreja dele que não podia se abraçar, porque a Bíblia dizia que o homem não podia abraçar a mulher. Então, irmãos, coisas assim devem ser evitadas. Nós precisamos evitar textos difíceis de entender. Eu dei um exemplo aqui, Apocalipse 13, 1. Imagine você pregando essa palavra, Apocalipse 13, 1, que diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu lembro, irmãos? Da caverna do dragão. Não é da sua época, Cauê, nem da sua. Caverna do dragão tinha um dragão lá, o Tiamat, que era um dragão de 7 cabeças, ou 3 cabeças, sei lá, acho que era 7 cabeças que tinha o dragão. E aí eu, como pregador da palavra do Senhor, eu vou ler esse texto e eu falo, Deus está falando comigo, irmão, devo evitar esse texto. Como que eu vou conseguir explicar para a igreja sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e um nome de blasfêmia em cada cabeça? Difícil de entender, difícil de compreender. E nós precisamos ser humildes e reconhecer as nossas limitações, irmãos. Eu, como pastor, como pregador da palavra, eu não sei tudo. E
talvez eu não vou ter resposta para te dar. Talvez eu vou falar para você, eu também não sei. Então, irmãos, textos difíceis, eles devem ser evitados, amém? Para aqueles que estão entrando agora aí na live, nós estamos numa mensagem didática hoje, uma conversa sobre uma trilogia de mensagens que nós estamos fazendo nas últimas 3 sextas-feiras, sobre o arauto do Rei Jesus, que é o pregador da palavra. Então aqui nós estamos conversando sobre como elaborar um sermão, como preparar uma mensagem. Então talvez você esteja falando, nossa, a pregação está diferente hoje, mas é por isso, irmão. Hoje é um texto, aqui é uma ministração didática para te ajudar a pregar a palavra de Deus, amém? O texto, ele é um meio, o texto bíblico, é óbvio, né? Ele é um meio da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o guia da verdade, ele guia a igreja na verdade. Em João capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele é o guia da palavra, ele nos guiará em toda a verdade. Então por isso que a oração é tão importante. Orar pedindo para o Espírito Santo me ajuda a escolher o texto, me ajuda aqui a meditar nesse texto, me guia, porque irmãos, é impressionante muitas vezes, você pega a palavra e você começa a ir para textos que vão se conectando, sem pesquisa no Google, irmãos. O Google tem substituído o Espírito Santo para muitos pregadores, viu, irmãos? Porque hoje é fácil, né? Como que é aquele versículo mesmo que diz, conhecereis a verdade vos libertará? Você vai no Google, você acha facinho. Mas irmãos, o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Vai ter situação que você vai estar ali com o seu papel e com a sua caneta, lendo a palavra, você vai começar a anotar vários versículos, e quando você menos esperar, aquilo tudo vai se encaixar de uma maneira tão maestria, né? Como que o Espírito Santo ali regendo uma música, te dando ali os textos bíblicos. Isso às vezes acontece até no meio da pregação. Você começa a lembrar dos textos e você começa a declarar aqueles textos bíblicos que vão sendo ali o Espírito Santo nos guiando. Ler a Bíblia é algo primordial. A prática da leitura bíblica, ela sempre é o caminho mais eficaz. Porque se você tem uma disciplina de leitura bíblica, eu confesso, irmãos, que hoje eu não tenho mais lido a Bíblia com tanto ímpeto de pegar um texto e falar assim, eu vou ler a Bíblia em um ano, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? Eu ficava com o fone de ouvido ouvindo a Bíblia em áudio o dia inteiro, todo dia, me enchendo da palavra, aprendendo a palavra. E hoje eu tenho muita facilidade de trafegar na Bíblia e encontrar alguns textos, lembrar de algumas coisas e saber onde encontrar. Eu não sei talvez o capítulo e o versículo, mas eu sei que está no livro de Mateus, eu sei que está no livro de Lucas, eu sei que está lá em Salmos, entendeu? A leitura bíblica vai te trazendo isso. Justamente, você vai lembrando. Por isso que ainda que o Caurê coloque aqui o texto bíblico na televisão, é importante que você abra a sua Bíblia, para você saber aonde que está, para você aprender a manusear. Aí coloca lá Mateus, onde que está Mateus? Onde que está Mateus? Aí tem a pessoa que está lá, depois de Gênesis, procurando Mateus, Mateus está lá no final, está lá no Novo Testamento. Então é importante, ler a Bíblia sempre é o caminho mais eficaz. Ler a Bíblia vai te dar inspiração, vai te saltar textos de inspiração. Leia a Bíblia numa perspectiva do pregador. Comece a ler a Bíblia pensando como você pregaria aquela palavra. Faça disso um hábito.
Faça disso um caminho de inspiração, porque a hora que você tiver uma oportunidade, você não vai rejeitar. E às vezes as pessoas rejeitam, irmãos. Eu, quando eu era obreiro, que não tinha muita oportunidade para pregar, eu tinha umas 10 palavras já tudo pronta na manga, esperando, aguardando. Até pecava, até murmurava, porque falava, o pastor não me dá uma oportunidade. Fazia biquinho, o pastor não me deixa pregar. Aí a gente convida os irmãos, irmão, tu traz uma mensagem, não, pastor, pelo amor de Deus, começa só frio. Começa, né? Ai, pelo amor de Deus. Irmãos, se você tem a prática de ler a Bíblia, você vai ter o que falar, irmãos. A palavra vai estar em você. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a palavra de Deus estando em você, você vai ter o que falar. Não se preocupa com a técnica existe, ele vai nos auxiliar, mas prega a palavra. Amém, irmãos? Então, para concluir, irmãos, é imprescindível a escolha de um texto. Você precisa ter um ponto de partida que vai se relacionar com o tema do seu sermão. Mas é extremamente importante esse texto ser inspirado por Deus. Sabe, ter uma inspiração. A inspiração não é revelação. Às vezes o texto vai vir por revelação, mas muitas vezes é inspiração mesmo. Deus ele vai te inspirar. E eu quero encerrar aqui em Salmo 119, versículo 3, que diz assim, eu até citei no começo, né? Salmo 119, versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. Amém, irmãos? Mais doce que o mel. Quão doces são as suas palavras, mais doce do que o mel em minha boca. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. É uma mensagem simples. Hoje eu não gritei, hoje eu não me expressei com ímpeto para ministrar a palavra, mas tenho certeza que você vai ter essa palavra como muito útil na sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas.